Paz de Deus com todos. Hoje nós vamos falar sobre tonalidade, né? Sobre mudança de tonalidade usando o capotraste. Então a gente sabe que a gente tem aqui as casas, né? Do violão. E cada casa a gente consegue fazer um campo harmônico, né? Na sua tonalidade efetiva. E esse amiguinho aqui, ele vai servir para nos ajudar a trocar a tonalidade, sem precisar estar fazendo pestana, sem estar precisando pegar acordes difíceis. Então a gente usa ele, que vai ajudar muito nessa parte. Então se a gente está fazendo, né, aqui o campo harmônico de Dó, a gente está aqui na primeira casa. Se a gente pegar o capo e colocar ele aqui na primeira casa, a gente continuará fazendo o campo harmônico de Dó, porém o tom efetivo ele vai mudar, ele vai subir meio tom. Então se a gente está tocando em Dó, ele vai se tornar Dó sustenido. O tom efetivo, o som que a gente vai tocar vai soar o tom efetivo de Dó sustenido. Porém a gente estará fazendo o campo harmônico de Dó, pegando os acordes do campo harmônico de Dó. Se a gente trocar e subir aqui mais uma casinha, então a gente estava lembrando, né? Sem capo com Dó. Colocou o capo na primeira casinha, ele vai se tornar Dó sustenido. Andou mais uma casinha, aí ele vai se tornar Ré, porque ele subiu mais meio tom. Então Dó, Dó sustenido, Ré. Porém, a gente continuará aqui com o campo harmônico de Dó. Vai soar, vai tocar o campo harmônico de Dó, porém soará o tom efetivo de Ré. E assim, da mesma forma, se a gente estiver fazendo, né, o campo harmônico lá de Lá, a gente vai estar aqui, ó, fazendo o campo harmônico de Lá, porém, se colocarmos o capo na primeira casa, a gente vai continuar aqui, lembrando, viu, gente, ó, é como se fosse aqui o início do braço do violão. Isso às vezes confunde um pouco, porque aqui, ó, é como se o capo tivesse aqui, tá vendo? E a gente começa o acorde, né, o campo harmônico de Lá, a gente começa aqui, ó, na segunda casa. Não é na primeira casa, é na segunda casa. Então, se aqui, né, seria o nosso capo aqui. Se a gente anda uma casinha, Lá sustenido, a gente não irá fazer o Lá aqui. A gente vai fazer o Lá na segunda casa, como se fosse aqui, né, o início do braço do violão. E aí, se a gente sobe aqui mais uma casinha, subiu meio tom. Então, ele não vai ser Lá sustenido mais, ele se tornará Si. Lá, Lá sustenido, Si. Então, a gente vai estar aqui, ó, pegando o campo harmônico de Lá, porém, soando o tom efetivo de Si. Então, o capo, ele sobe aqui meio tom. Ele tá subindo, né? Então, aqui a gente está falando de sustenido, então a gente está Lá, Lá sustenido, Si, Fá. Então, cada casinha que a gente subir aqui, a gente sobe meio tom. E se a gente voltar, a gente está caindo meio tom, a gente está descendo um degrauzinho, meio tom. Entendeu? Então, se aqui ele estava em Si, se aqui ele estava em Dó, aqui ele vai descer pro Si. Então, o capotraste, ele serve para isso, né? Pra gente continuar, que nem a gente vai pegar aí um campo harmônico de Fá, né? Perdão, falei errado, não é campo harmônico de Fá que eu queria não. Campo harmônico de Sol. A gente tá lá em Sol, fazendo o campo harmônico aqui de Sol e tá tocando Sol. Porém, eu queria que soasse Sol sustenido. O hino que eu vou tocar, ele tá na tonalidade de Sol sustenido. O que eu vou fazer? Colocar aqui o capo na primeira casa. Vou continuar fazendo os acordes do campo harmônico de Sol, porém, ele vai soar Sol sustenido. Então, o capo, ele é para isso, é para nos ajudar caso tenhamos dificuldade, né, na tonalidade da nossa voz, e para que todos os violeiros que estão tocando junto, ou se tiver outros instrumentos, tenha que tocar todos na mesma tonalidade, senão vira uma salada, né? Cada um tocando aí numa tonalidade não vai ficar legal. Então é para isso que a gente usa o nosso amiguinho capotraste.